Olá, prezados alunos e alunas, estamos aqui agora para revisar a parte de Direito Processual Penal, começando, claro, pelas indicações de ação penal. Relembrando que na ação penal pública nós temos ação penal pública incondicionada, claro, legitimidade sempre do Ministério Público, essa é a regra geral. Lembrando ainda que não existe a figura do arquivamento implícito, relembrando ainda que na ação penal pública incondicionada vigora o princípio da divisibilidade, vigora o princípio da indisponibilidade, da obrigatoriedade, claro, os quais são mitigados, por exemplo, pelo chamado acordo de leniência, pela chamada transação penal, pela suspensão condicional do processo, mas enfim, o Ministério Público, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, é obrigado a oferecer a denúncia, artigo 129, inciso 1 da Constituição da República. No tocante à ação penal pública condicionada à representação, importante que, na verdade, se segue o que se sabe, o que se viu na ação penal pública incondicionada. Apenas que necessário o que se chama de condição de procedibilidade, a representação, mas que é regida pelo princípio da oportunidade e pelo princípio da conveniência. A parte, ela não é obrigada a oferecer a representação, que, claro, caso se trate de vítima incapaz ou menor, enfim, será sempre exercida pelo CAD. Não esqueçamos do CAD, cônjuge, ascendente, descendente e irmão, artigo 31 do Código de Processo Penal, e relembrando que esta ordem é totalmente preferencial. Um exclui o outro, apenas se o primeiro na ordem, por exemplo, não quiser representar, é que o outro, na sequência, poderá fazê-lo. Lembrando ainda que nós temos a ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Tanto no caso da representação como no caso da requisição do ministro da Justiça, em ambos, o Ministério Público, mesmo com a condição de procedibilidade, ele não é obrigado a oferecer denúncia. Mas, no caso da representação, nós sabemos que existe o prazo decadencial de 6 meses, ao passo que na requisição do ministro da Justiça não existe esse prazo, estando sujeito somente ao prazo prescricional da respectiva infração penal. Temos, na sequência, a chamada ação penal privada, que pode ser a ação penal privada exclusiva, que é uma ação penal que tem como princípios, por exemplo, a indivisibilidade, ou seja, ou se oferece a queixa-crime contra todos ou contra ninguém. Então, esse é um dado muito importante. Além disso, na ação penal privada, é imprescindível que se observe o princípio da oportunidade e conveniência. Não há aquela obrigatoriedade que existe na ação penal pública, podendo, inclusive, antes ou durante o processo, haver a extinção da punibilidade. Sabemos que existem os institutos, por exemplo, do perdão do ofendido, sabemos que há o instituto da renúncia, da perempção, da retratação, que não existem na ação penal pública incondicionada. Temos ainda um caso, ainda que vigora no Brasil, da ação penal privada personalíssima. É o caso do crime do artigo 236 do Código Penal. Cuidado, é aquele crime, contra a família, em que o agente, ele casa ocultando impedimento essencial ou erro essencial. Nesse caso, também cuidado, temos uma exceção em relação à contagem do prazo decadencial, o que se dá, nesse caso, 6 meses após o trânsito em julgado da sentença que anulou o casamento por motivo de erro ou impedimento. Outra exceção do prazo decadencial, que a gente sabe é de 6 meses em regra, é o caso dos crimes contra a propriedade imaterial. Te liga nisso, de ação penal privada. Se o indiciado estiver solto, o prazo será de
30 dias. Se o indiciado estiver preso, o prazo será de 8 dias. Lembrando ainda que não há mais a figura da ação penal popular, ela não foi recepcionada pela Constituição da República, e lembrando que o Código Eleitoral possui a chamada ação penal pública subsidiária da pública. Lembrando ainda que a representação ela somente pode ser objeto de retratação até o momento anterior ao do oferecimento da denúncia e que na Lei Maria da Penha é até o momento anterior ao do recebimento da denúncia. Portanto, é o que está no artigo 16 da Lei Maria da Penha. No tocante aos procedimentos, questão de ordem, lembremos da suma importância do artigo 396 do CPP. A nossa resposta à acusação no prazo de 10 dias em que a defesa poderá alegar preliminares, exceções, arrolar testemunhas, requerer justificações, enfim, tudo aquilo que interessar a defesa. Portanto, uma nova forma de se trabalhar a defesa do réu no processo. O artigo 397, a absolvição sumária, em que se tem a questão da prova da culpabilidade e provada essa causa, de que o fato é lícito, ou de que o fato é atípico, ou de que há uma causa de extinção da punibilidade. Tudo isso, de maneira totalmente comprovada, autoriza a chamada absolvição sumária. Lembrando, a OAB adora perguntar isso, lembrando da ordem dos atos na audiência de instrução e julgamento. Como assim? Primeiro, ouvida da vítima, do ofendido. No júri chega a estar dito o seguinte, lógico, crime doloso contra a vida. A ouvida da vítima, vírgula, se possível. Meu Deus! Então, ouvida da vítima, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, acareações, reconhecimento de pessoas e de coisas e esclarecimentos dos peritos. Logo abaixo, aí sim, interrogatório do acusado, diligências, debates e sentença. Várias observações aqui. Por exemplo, lei de drogas é o caso mais comum, objeto de pergunta, em que se responde o seguinte, mesmo sendo prova da OAB. Na lei de drogas, o interrogatório é o primeiro ato da audiência de instrução e julgamento. Ah, mas é pior para o réu. Pessoal, estamos fazendo e faremos agora domingo prova objetiva. Portanto, vamos seguir o que diz a lei. E o interrogatório, na lei de drogas, é o primeiro ato da audiência de instrução e julgamento. A mesma coisa se diz em outros procedimentos, como, por exemplo, na Lei 8.038 de 90, Tribunal Superior, no Código Eleitoral e assim por diante. Agora, claro, procedimento comum ordinário, procedimento comum sumário, procedimento comum sumaríssimo, aí não. O interrogatório é o último ato da audiência de instrução e julgamento. Ou seja, mais uma vez, comprovando que o interrogatório é sim um ato de defesa pessoal acima de tudo. Ainda, não esqueçam que em qualquer procedimento, até no sumaríssimo, é possível que o juiz determine a substituição dos debates orais por memoriais. Nós sempre vamos utilizar, por analogia, o artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. E ainda sempre é possível que as partes peçam diligências em qualquer procedimento, mesmo que não seja somente o ordinário. Vamos lembrar ainda, artigo muito importante, 538 do Código de Processo Penal. Pessoal, tudo aquilo que sai
do sumaríssimo, isso aqui não é basquete. E também não é salto com vara. Então, se sai do sumaríssimo, não vai pro ordinário. Tem que ir diretamente pro sumário, que é o próximo. Então, sumaríssimo, sumário, ordinário. Então, repetindo, artigo 538 do CPP. Tudo aquilo que sai do procedimento sumaríssimo para o sumário. Por exemplo, estamos num procedimento sumaríssimo e o réu não é localizado para ser citado. Como não cabe, nós sabemos, citação por edital no procedimento sumaríssimo, a parada obrigatória é o procedimento sumário. E mais uma lembrança importante, no procedimento comum ordinário são 8 testemunhas, no procedimento comum sumário são 5 testemunhas e no procedimento comum sumaríssimo são 3 testemunhas, algo que é bem importante na nossa prova. Além disso, lembrando, artigo 394, parágrafo 1º, incisos 1, 2 e 3. Pena máxima cominada em abstrato, igual ou maior do que 4 anos, é o mais largo, procedimento comum ordinário. Pena máxima cominada em abstrato, maior ou menor do que 2 e menor do que 4 anos, procedimento comum sumário. E para as chamadas carinhosamente IMPOS, infrações de menor potencial ofensivo, teremos o procedimento comum sumaríssimo. Lembrando ainda que no caso dos crimes praticados por funcionários públicos, devemos observar o artigo 514 do CPP, ou seja, o funcionário público deverá ser previamente notificado para que apresente a chamada resposta preliminar no prazo de 15 dias, sob pena de nulidade. Claro, anotem aí, súmula 330 do STJ. Se o processo foi instruído, a denúncia, por inquérito policial, essa notificação preliminar se torna desnecessária. Além disso, nos crimes contra a honra, vamos lembrar de ação penal privada do artigo 520 do CPP, ou seja, aquela audiência preliminar de tentativa de reconciliação, que é uma condição de procedibilidade dos crimes contra a honra de ação penal privada. Ainda, nesse procedimento, artigo 523 do CPP, a chamada exceção da verdade. Cabível quando? Liguem-se aí. Calúnia, sempre. E nos crimes de difamação, somente quando os crimes de difamação tiverem como vítimas funcionários públicos e em razão da função. A OAB já perguntou isso, tipo, o cara era reitor ou professor de uma universidade pública, só que o ataque contra a sua honra não se deu no exercício das funções. Aí não cabe exceção da verdade, que é aquilo que a gente sabe, ou seja, a pessoa que ofendeu, ela acaba tendo o direito de provar que o que ela disse é verdade, por isso, exceção da verdade. Lembrando ainda que a lei de drogas é um procedimento muito parecido com o procedimento comum sumário, só que existe uma resposta preliminar e também, falamos agora, o interrogatório é o primeiro ato da audiência. Respondam assim. Com relação à competência que eles amam perguntar, são os prefeitos. Cuidado! Júri e competência fixada na Constituição Estadual. Se a prerrogativa de função em relação a prefeito. Muita calma nessa hora. Estiver prevista, ou de quem quer que seja, na Constituição Estadual, e se tratar de crime doloso contra a vida, prevalece a competência do júri. Isso está simulado pelo Supremo Tribunal Federal. Então tenham cuidado com isso.
Além disso, sempre comecem analisando competência pela função, depois pela matéria e, por fim, pelo local. Sendo que as primeiras, nós sabemos, causam nulidade absoluta. Cuidado com a vedação a reformatio impeius, quando mesmo que haja nulidade absoluta, somente o réu tenha recorrido. A pena do próximo processo não pode ser maior, porque somente o réu recorreu. É a chamada vedação a reformatio impeius indireta. Ok? Cuidem com isso. No tocante a outro ponto muito delicado, artigo 383 e artigo 384 do Código de Processo Penal, ou seja, os institutos da emendatio e da mutatio libelli. Relembrando que a emendatio libelli trata somente da alteração jurídica do fato, ou seja, partindo-se do chamado princípio da consubstanciação, o réu se defende do fato e não do artigo de lei colocado ao final da denúncia, nada precisa ser feito. Por quê? Porque a descrição do fato na denúncia está escorreita, está perfeita. E automaticamente, repito, nada precisa ser feito. Cuidem com isso, porque vai constar no enunciado o seguinte: o réu foi denunciado por tal fato, conforme está na denúncia. Colocando isso no enunciado, a gente já sabe que se trata de uma emendatio libelli, porque vai colocar lá, ó, conforme está na denúncia, é emendatio. Mesmo que a gente possa pensar que se trata de uma mutatio. Por quê? Porque ele acabou de transformar uma mutatio em emendatio, só colocando, eles fazem isso, só colocando no enunciado essa expressão, conforme está na denúncia, conforme está na inicial. Então tenham muito cuidado em relação a isso. Ainda, a mutatio libelli, esqueçam aquela redação terrível do artigo 384 do CPP e substituam pelo seguinte: por nova definição jurídica do fato, leia-se, abre aspas, alteração do fato imputado, fecha aspas. São os fatos que são modificados na mutatio libelli. Além disso, muito importante, súmula 453 do STF. O que significa isso? Que por supressão de instância, são fatos, jamais far-se-á mutatio libelli em segundo grau. Claro, por quê? Porque haverá supressão de instância. Te liga aí também, jamais caberá o reconhecimento de uma nulidade em segundo grau que prejudique o réu, claro, quando só ele recorreu, salvo em recurso de ofício. Por que isso? Porque isso acabaria prejudicando o réu. Súmula 160 do STF. Lembrando ainda, recursos, cuidado. Decisão interlocutória mista terminativa ou não terminativa. Primeiro pensem, será que dessa decisão aqui cabe recurso em sentido estrito? Se couber, não cabe apelação com base no artigo 593, inciso 2. Ou seja, decisão com força de definitiva, como vimos na aula de recursos. Agora, se não couber, recurso em sentido estrito, que prefere, nesses casos, vocês usem o 593, inciso 2 do Código de Processo Penal. Lembrando que, via de regra, o recurso em sentido estrito não possui efeito suspensivo. Lembrando ainda que o agravo em execução penal também não tem efeito suspensivo, salvo quando houver liberação do internado à medida de segurança. Liguem-se na execução penal ainda na remissão da pena, perda de até 1/3 do tempo remido, caso haja prática de falta grave. Liguem-se no 45 da LEP, fala sobre as vedações, as sanções vedadas, se ela escura, insalubre, tudo aquilo que, claro, soa como jazz para o nosso examinador.
Ainda, deem uma boa olhadinha lá no monitoramento eletrônico, artigo 146B e seguintes. Vale a pena que vocês deem uma conferida ali, certo? É isso em relação ao processo penal. Todos nós sabemos que a escolha de um curso é totalmente da liberdade do nosso aluno. E a gente quer agradecer de coração por todos vocês terem mais uma vez escolhido a Verbo Jurídico. Por quê? Primeiro, aqui você sempre sabe mais e melhor e de maneira mais atualizada possível, porque aqui você encontra, desde a hora que você pisa aqui dentro, em que você circula pelos corredores, que existem pessoas. Aqui você lida com pessoas, não com máquinas, com pessoas que têm coração, com pessoas que têm dedicação e com pessoas que têm amor pelo que fazem. E isso faz toda a diferença. A Verbo Jurídico é, acima de tudo, uma família. Uma família que tem no seu aluno o seu maior presente, porque nós sabemos da responsabilidade que é fazer uma prova. Essa é a nossa vida. Por isso, aguardamos cada um de vocês. Então, todos estão convidados para fazerem conosco a segunda fase da OAB. Lembrem-se, a gente não pede para nascer e a gente não escolhe morrer. Aproveite o intervalo, vivam a vida de vocês. Um beijo enorme, uma ótima sorte para vocês e coragem. A gente se vê na segunda fase. Um beijo enorme e até lá.